a importância da música na linguagem é uma coisa terrível, porque 80% da arte de escrever é ouvido. É você saber como é que os outros vão ouvir o que você está dizendo, e se a maneira como eles vão ouvir é aquela pela qual você imaginou ouvir. Por quê? Quando você monta as suas frases na sua cabeça, você acrescenta a elas dons musicais que elas por si mesmas não têm. Você as associa, não só musicais, mas, por exemplo, se você conhece certos lugares que para você tiveram uma importância afetiva em certa época da sua vida, então basta dizer o nome desses lugares e para você aquilo já evoca imediatamente. Você saber quais dessas palavras têm uma eficácia social e quais são subjetivas, apenas suas, é uma coisa importantíssima. É isso. Então, por exemplo, se você está falando em lugares de uma cidade, conforme a idade da pessoa que você está falando, ela vai saber do que você está falando ou não. Quer dizer, a emoção é transmitida imediatamente ou não. É isso. E a grande dificuldade quando você é muito jovem é justamente que o seu repertório de imagens é muito pessoal e ainda não abarca a experiência coletiva. Isso aí só o tempo resolve. Isso é agravado no Brasil de hoje pelo fato de que as artes já não expressam a experiência comum, a experiência real das pessoas. Tá certo? Então você não tem muito onde se apoiar para isso. Quer dizer, os escritores dessa geração vão ter que ter muito mais trabalho do que os das gerações anteriores, porque você não tem esse suporte do imaginário coletivo ao qual você possa apelar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você ler Georges Bernanos, não os romances, mas os livros de polêmica dele, que são livros de uma eloquência assim arrasadora, você vê que eles funcionam na França porque ele está falando de coisas e usa palavras que estão presentes no coração das pessoas. Eles tiveram uma experiência em comum, por exemplo, a experiência da guerra. Quando ele escreve ali no livro Le Grand Cimetière sur la Lune, O Grande Cemitério sobre a Lua, que é uma polêmica contra o governo espanhol fascista. Mas ele está se referindo a coisas que são de experiência comum dos franceses de uma certa idade. E ele sabe muito bem evocar isso aí e fazer com que eles, ouvindo, eles se sintam todos juntos, né? Quando ele fala, nós todos vamos comparecer juntos dentro do trono de Deus, ele está falando de uma geração, né? E ele sabe despertar isso aí. Ou seja, ele conhecia muito a sociedade francesa, a sensibilidade dos franceses, e sabia apertar a tecla certa. No Brasil de hoje isso é muito difícil porque o imaginário social está totalmente fragmentado e não está condignamente representado na literatura. Então você vai ter que, de certo modo, pegar a sua experiência pessoal, conferir se outras pessoas têm a mesma experiência, tá entendendo? E aos poucos você ir construindo o seu próprio simbolismo. Ou seja, escrever bem na atual situação brasileira é muito difícil. As dificuldades que eu tenho para fazer isso, você não imagina. Então, eu tento pegar o máximo possível da experiência atual, quer dizer, de jovem que tem entre 20 e 30 anos, e criar um elo entre eles e a língua portuguesa, do tempo em que existia a língua portuguesa na literatura brasileira. É difícil fazer essas coisas, né? Tudo tem que ser estudado, contado, pesado, medido. A língua do escritor, ela puxa os seus recursos da língua geral. Mas não da língua geral, assim, em estado bruto. A língua que as pessoas estão falando na rua. Não, ela já tem que estar um pouco trabalhada pelos outros escritores. Senão você tem que fazer praticamente uma mágica. Quer dizer, é a mesma coisa que você criar uma expressão verbal numa sociedade não alfabetizada. Então, se você pegar uma sociedade iletrada, você não vai poder criar uma literatura ali sozinho. Não é isso? Então, é uma sociedade sem língua, uma sociedade que não consegue se expressar, não consegue dizer a sua experiência. Então, de certo modo, para aparecer um escritor que faça isso, ele está como fazendo uma obra civilizatória, tá entendendo? Quer dizer, ele está criando um imaginário coletivo. Isso é dificílimo. Alguém vai vencer isso aí. Mais dia, menos dia, alguém vencerá. Aparecerá um grande romancista, um grande poeta, um grande dramaturgo.
O teatro é uma boa maneira de você começar a trabalhar isso, porque no teatro você vai ter que usar a linguagem cotidiana, né? E você naturalmente vai dar a ela um valor simbólico, pelo simples fato de ela estar numa peça de teatro. É por isso que eu digo para as pessoas, sempre recomendo, tudo que você disser, diga de coração na mão. Você tem que estar o mais inteiro que você possa. Nós não conseguimos ser inteiros, jamais. Porque sempre tem o resíduo impessoal que está em nós. Mas o mais que nós pudermos. Agora, por que isso é difícil? Porque as pessoas, elas têm medo da vida. Todo mundo tem medo da vida porque tem medo da morte, né? Então, começa já desde pequeno a se apegar em símbolos protetivos, são talismãs. Um talismã é a profissão. Você veste uma identidade profissional e você fala como um membro daquela profissão. E você se sente protegido por trás daquilo, você veste lá seu uniforme, sua farda, seu guarda-pó, e você adota a linguagem daquela profissão e você se sente mais protegido ali. Só que isso aí só vai impedir o seu contato com você mesmo. Você está entendendo? O esforço da gente, de todo escritor, é falar desde o coração. É um negócio que falava o Saul Bellow. E você tem os ideólogos que lidam com ideias, doutrinas, etc, etc. Você tem os escritores que lidam com impressões autênticas, impressões verdadeiras. Tentar exprimir as coisas do jeito que você as percebeu, né? Isso é muito difícil. Para isso você tem que personalizar o seu modo de ser, personalizar a sua linguagem, personalizar a sua conduta e ser cada vez mais uma pessoa de verdade. O que é a pessoa de verdade? Aquela mesma pessoa que quando você morrer vai comparecer no juízo final.